Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, lição número 12, Precursores dos Eventos Finais. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. E fique comigo nesses minutos e segundos que eu possa trazer essa lição maravilhosa para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Lição número 12. O verso para memorizar. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Nesta semana estudaremos outras duas histórias bíblicas que pronunciam os eventos dos últimos dias em detalhes notáveis. Primeiramente, examinemos o relato de Sadraque, Mesaque e Abednego, que tem paralelos com as questões retratadas em Apocalipse 13. Então, voltaremos no Novo Testamento, onde descobrimos que a experiência dos primeiros cristãos pode nos ajudar a entender o que espera antes do retorno de Cristo. Ambos os exemplos destacam uma coragem notável e representam chaves para encontrar a paz de espírito mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Repetidamente, Jesus fez declaração como não tenham medo, e porque vocês estão assustados. João capítulo 6, verso 20, Lucas capítulo 24, verso 38. É importante lembrar que o foco da profecia é Cristo, e sendo assim, em todas as cenas retratadas nos momentos finais da terra, devemos seguir o seu conselho. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creia também em mim. Os eventos dos últimos dias serão desafiadores para os fiéis a Deus, mas é preciso encarar esses acontecimentos com esperança. Lição de domingo, Daniel 2 é a interpretação historicista. Uma das profecias mais poderosas de toda a Bíblia é Daniel 2, escrevendo mais de 500 anos antes de Cristo. O profeta predisse a história mundial, começando em seu próprio tempo na Babilônia, e depois passando pela Média Pérsia, Grécia, Roma e a divisão de Roma, nas nações da Europa moderna, como existem até hoje. Na verdade, referindo-se às nações europeias, a profecia diz que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel 2, 43. Essa profecia foi cumprida de maneira notável, apesar de todos os tipos de casamento entre as pessoas dessas nações, de príncipes a plebeus, elas permanecem divididas. Por exemplo, a monarquia britânica é chamada de Casa de Windsor, um belo nome tipicamente inglês. No entanto, esse termo é relativamente recente. Originou-se em 1917. Antes disso, a família real britânica era chamada de Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, um nome claramente alemão, porque muitos da realeza britânica, tentando se misturar por meio de casamentos, eram parentes de sangue dos alemães. No entanto, esses laços de sangue não foram suficientes para mantê-los longe da guerra. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, querendo se dissociar de seus odiados inimigos, eles mudaram o nome da casa de Windsor. Pergunta número 1. Leia Daniel 2, 31 a 45. Qual foi o sonho de Nabucodonosor e qual a interpretação dada por Daniel? Todas as profecias de Daniel seguem um fundamento estabelecido no capítulo 2, o restante das profecias do livro, assim como Daniel 2 apresenta a sequência de um império mundial após o outro até que Deus estabeleça seu reino eterno. Daniel 2, 44, 7 a 13 e 14. Em outras palavras, as profecias se cumprem ao longo da história em uma sequência interrupta de impérios, começando na época do profeta e terminando no futuro, com o reino eterno de Deus. Essa é a interpretação historicista das profecias que se fundamenta no próprio texto bíblico. Esse entendimento é crucial para entender os eventos dos últimos dias, especialmente como são descritos no Apocalipse. Como Daniel 2 pergunta no rodapé, como Daniel mostra que Deus conhece o futuro e está no comando dele? É que ele orou e teve fé, que Deus mostrou o futuro para Daniel.
Lição de segunda-feira, adorando a imagem. Por mais que o rei tivesse sido a Daniel e o seu Deus, porque havia ficado impressionado com a revelação do mistério, Daniel 2, 46 a 48, isso não durou muito. Pergunta número 2, leia Daniel 3, capítulo 3, versos 1 a 12. A estátua era toda de ouro e o rei exigiu que ela fosse adorada. Qual é a relevância desses fatos? O rei resultou seu desafio à mensagem dada por Deus, constituindo uma estátua inteiramente de ouro. Que ideia ele queria transmitir com isso? Babilônia jamais cairia e Nabucodonosor sempre seria rei. E quem ousasse desafiar essa ideia seria morto. Isso é um forte lembrete que o desejo humano por autodeterminação pode nos cegar para a verdade sobre como o grande conflito se desenrolará. Nabucodonosor revela características de Lúcifer. Ele era ambicioso, presunçoso e orgulhoso, o suficiente para se rebelar contra a autoridade de Deus. Naturalmente, existem diferenças marcantes. Nabucodonosor depois expressou fé em Deus e é provável que encontraremos no reino que ele inicialmente desafiou. Pergunta número 3. Quais palavras dos 3 rapazes hebreus desafiaram o rei? O que isso nos ensina sobre a fé e o que às vezes ela pode exigir de nós? Daniel 3, 17 a 18. Muito facilmente esses 3 homens poderiam ter apresentado justificativas para sair daquela situação perigosa. Afinal, eles não estavam sendo fanáticos, dispostos a ser queimados vivos, simplesmente por causa da questão de se curvarem, usando uma linguagem atual, e não poderiam ter simplesmente fingido curvando-se para amarrar seus cardaços enquanto oravam ao Deus verdadeiro. Se realmente valia a pena o que estavam enfrentando? Sem dúvida, eles acreditavam que sim, embora suas palavras mostrassem que sabia que talvez não escapassem vivos. Pergunta no rodapé. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Lucas capítulo 16, verso 10. Esse texto ajuda a evitar justificativas fáceis que levam as pessoas a comprometer sua fé. Compromete a fé. Tenha verdadeira oração. E sim, compromete com Deus. Lição de terça-feira, adorando a imagem novamente. Os estudiosos há muito tempo observavam uma conexão entre Daniel 13 e o que o Apocalipse ensina sobre os eventos dos últimos dias. E com razão, porque Daniel 3 descreve a ordem para adorar a imagem, e a desobediência a essa ordem seria punida com a morte. Daniel 3,15. Esse evento é refletido que o Apocalipse prediz sobre a ordem de adorar outra imagem. Apocalipse 13,15. E a desobediência também será punida com a morte. Ele foi concebido o poder para dar a vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Pergunta número 4. Que contraste o Apocalipse apresenta entre os mandamentos de Deus e os mandamentos humanos? O povo de Deus é chamado a adorar o Criador. Apocalipse 14 a 7. Em oposição à besta e sua imagem, os 3 rapazes hebreus, enfrentando uma ameaça semelhante, recusaram-se a adorar qualquer coisa que não fosse Deus. O Criador, portanto, por mais diferentes que sejam as circunstâncias, entre o que aconteceu na planície de Dura, com a ordem para adorar a imagem, em oposição ao Criador, e o que acontecerá no mundo com o chamado para adorar a imagem, também tem oposição ao Criador e o princípio é o mesmo. Pergunta número 5. Leia Romanos 1, 18 a 25 e veja a ligação entre Romanos 1, 18 e Apocalipse 14, 9 a 10 acerca da ira de Deus. A adoração à imagem seria apenas mais uma manifestação do princípio relacionado com a autoridade a quem realmente adoramos. A adoração não significa necessariamente curvar-se e oferecer incenso, embora possa incluir essas práticas. Adoramos tudo aquilo em que prestamos lealdade suprema. Quando considerarmos que Deus é nosso Criador e Redentor, então fica claro que somente Ele deve ser adorado. Adorar outra coisa é idolatria. Talvez isso ajude a explicar as palavras aparentemente duras de Jesus. Quem não é por mim é contra mim, e quem é comigo não ajunta, espalha. Mateus capítulo 12, verso 30. Os eventos finais são uma manifestação mais intensa dessa verdade. Lição de quarta-feira. Perseguição à Igreja Apostólica. O Antigo e o Novo Testamento apresentam antecedentes dos eventos finais.
A vida não era fácil para os cristãos do primeiro século. Foram odiados pelos compatriotas judeus, que o viam como ameaça à fé de Moisés, e enfrentaram a ira dos romanos. Os poderes da terra e do mal se mobilizaram contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo previa que se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Então convocou suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Ellen G. White, no livro Grande Conflito, na página 30. Uma história do livro de Atos mostra de forma bastante poderosa o que o povo de Deus pode esperar nos dirigirmos para o cenário de Apocalipse 13. Pergunta número 6. Quais elementos de Atos? Capítulo 12, versos 1 a 17, prenuncia os eventos finais. Tiago havia sido decapitado e Pedro seria o próximo. Os cristãos enfrentavam pena de morte. Um dos aspectos notáveis da história é que Pedro estava dormindo naquela noite terrível em sua vida. O anjo teve que tocar no lado dele para acordá-lo. Pedro foi libertado miraculosamente e se dirigiu a uma reunião de crentes que tiveram dificuldade em acreditar que ele realmente havia sido libertado. Embora estivessem orando por isso, eles ficaram admirados, o que nos faz pensar com que frequência oramos e mal ousamos acreditar que Deus realmente nos responderá. Outros crentes foram livrados, mas outros foram mortos. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, isso também acontecerá. Até Pedro, embora liberto naquela ocasião, acabou morrendo por sua fé. O próprio Jesus chegou a lhe dizer com isso que iria acontecer. Em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e o outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. João capítulo 21, versos 18 a 19. Pergunta no rodapé. Depois de dizer a Pedro como ele morreria, Jesus concluiu: siga-me. Isso fortalece nossa decisão de seguir a Jesus mesmo diante de uma ameaça de morte? Com certeza. Seguir avante. Seguir com fé, aceitando Jesus. Lição de quinta-feira. A marca da besta. À medida que os anos passam e os eventos finais como o decreto de morte e a marca da besta ainda não aconteceram, algumas pessoas expressam dúvidas e até mesmo ceticismo sobre a nossa interpretação dos eventos finais, incluindo a centralidade do sábado e do domingo no conflito final. O Apocalipse é claro: ou adoramos o Criador ou adoramos a besta e sua imagem. Isso não deveria nos surpreender que uma questão que se giria em torno de adoração ao Criador, o sábado, fosse central, uma vez que esse é o sinal fundamental de que Deus é o Criador e que deu origem a esse dia da guarda do próprio Éden. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Além disso, não é coincidência que o poder representado pela besta é o mesmo poder que alega ter mudado o mandamento do sábado para o domingo, sem base bíblica alguma. Com esse pano de fundo em mente, faz todo sentido a ideia de que o sábado e domingo estão envolvidos na questão da adoração novamente ao Criador. Ou a besta encontramos no Novo Testamento um antecedente da questão do sábado versus a lei humana. Pergunta número 7. Leia Mateus capítulo 12, versos 9 a 14 e João capítulo 5, versos 1 a 16. O que levou os líderes religiosos a querer matar Jesus? Em Mateus 12, depois que Jesus curou no sábado um homem com que a mão ressequida. Mateus 12, 9 a 13. Como os líderes religiosos reagiram, mas os fariseus saindo dali conspiravam contra ele, procurando ver como matariam. Mateus 12, 14. Eles procuravam matar Jesus por causa do sábado. Em João capítulo 5, versos 1 a 16, depois de outra cura miraculosa ocorrida no dia sagrado, os líderes perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. João 5, 16. O desejo de matar por causa da tradição. A Bíblia não proíbe curas no sábado, assim como nenhum texto bíblico colocou a guarda do domingo em lugar da observância do sábado. Versus a maneira correta de observar o sábado. Jesus não seja a mesma dos eventos finais. É bem próxima. Lei humana versus a lei de Deus. E ambos os casos a lei contestadas gira em torno do sábado bíblico. Pergunta no rodapé. Que justificativas alguém poderia usar para evitar a morte por causa da lei de Deus?
que é de pouca fé. Quem tem bastante fé, ela morre por Cristo. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Em todos os tempos, Deus tem usado os santos anjos para socorrer e livrar o seu povo. Vieram como homens com roupa de peregrino. Anjos apareceram em forma humana e a homens de Deus. Repousaram como se estivessem cansados sobre os carvalhos ao meio-dia. Aceitaram a hospitalidade dos lares humanos. Agiram como guias aos viajantes, surpreendidos pela noite. Acenderam com suas próprias mãos o fogo no altar. Abriram as portas do cárcere, libertando os servos do Senhor, revestidos da armadura do céu, vieram para remover a pedra do túmulo do Salvador. Muitas vezes anjos aparecem em forma humana nas assembleias dos justos. Eles visitam também as reuniões a Sodoma, para reuniões dos ímpios, assim como foram a Sodoma para fazer um relatório de suas ações e verificar se passaram dos limites da paciência de Deus. O Senhor tem prazer na misericórdia e, por amor aos poucos que realmente o servem, restringe as calamidades, prolongando a tranquilidade das multidões. Aqueles que pecam contra Deus mal compreendem que devem sua própria vida aos poucos fiéis, que eles gostam de ridicularizar e oprimir. O grande conflito na página do 524. Quer dizer, esse foi então o povo de Deus, a lição precursores dos eventos finais. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para proclamar essa maravilhosa lição da verdade. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!